Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar do tema dos gatilhos emocionais que são fruto do abuso religioso. Eu sou o pastor Renato Borges e se esse assunto ele te interessa, se você já passou pelo abuso religioso, já passou por situações desagradáveis na igreja e está buscando uma ajuda, esse canal vai te ajudar. Eu te peço que você se inscreva no canal se você ainda não é seguidor e que você curta o vídeo para ajudar o YouTube a divulgar mais esse conteúdo e alcançar mais irmãos, mais irmãs que precisam ouvir sobre esse tema. Os gatilhos emocionais são aquelas palavras, ambientes, frases que são ditas, lembranças, um assunto que alguém puxa e que te causa um sentimento, um mal-estar, faz você lembrar de um momento desagradável, do abuso que você sofreu. Você começou naquela igreja local, que aparentemente estava tudo bem, no início parecia ser muito bom, parecia estar tudo certo, você nunca tinha tido uma experiência tão boa quanto aquela, um pastor tão maravilhoso quanto aquele, soltavam fogos na sua recepção, mas com o tempo você foi sofrendo as consequências, você foi sendo perseguido, manipulado, usaram muito do seu trabalho e muitas coisas ruins foram acontecendo na sua vida pessoal, talvez na sua saúde, fruto do abuso religioso, fruto também do ensino de falsas doutrinas e o interesse secundário ali, escuso do pastor Lobo de arrecadar, de fazer você trabalhar para ele, e quando não precisou mais, ele te descartou. Isso são sinais do abuso religioso, dentre muitos outros. Só que o abuso religioso, ele deixa você com a sua fé afetada de uma forma muito profunda. Digamos que alguém tenha passado por um relacionamento abusivo, seja uma moça ou um rapaz, tenha passado por um relacionamento abusivo, que quando ela finalmente consegue sair, ou o rapaz consegue sair dessa relação abusiva, ele pode dizer: eu nunca mais quero casar, eu nunca mais quero namorar, eu nunca mais quero ter um relacionamento assim tão profundo, tão íntimo como foi. Por quê? Uma declaração de amor soa falsa, as palavras de carinho, as palavras, as declarações de amor, qualquer coisa que era dita, os presentes, as homenagens, qualquer coisa que é feita dentro da relação, até um passeio, pode trazer os gatilhos, pensando: eu já passei por isso e foi falso, eu já tive um relacionamento assim e foi falso, já me trataram bem dessa forma e na verdade era falso. Mas quando o abuso é religioso, os elementos do abuso não é a questão do amor, do relacionamento afetivo, mas é a questão da fé. Então, os elementos do abuso é a fé cristã. Veja bem, a fé cristã não é abusiva, só que o abusador usa a fé cristã para abusar. Ele usa os elementos, os símbolos, textos bíblicos, palavras que são usuais dentro da igreja, por exemplo, discipulado, termos novos como paternidade espiritual, honra, lealdade e célula. São termos que você já nem suporta mais ouvir, porque te faz lembrar aqueles abusos sofridos, te faz lembrar maus momentos. Aquilo traz os sentimentos de volta. Primeiro traz a lembrança e a lembrança traz o sentimento junto, e você tem que lembrar da figura do abusador. Assim como a moça que sofreu um abuso no relacionamento, ela não quer se envolver mais num novo relacionamento, talvez ela quer fugir da figura daquele homem abusador e acaba generalizando dentro do coração que todo homem seria um abusador. Assim também há uma tendência de generalizarmos que todo pastor seria um abusador, que todo ambiente de igreja seria falso, e todo aquele clima, a dinâmica da igreja, a agenda, os termos de culto, de reunião, de liderança, todos esses termos ficam desgastados aos ouvidos da vítima. A vítima talvez nem quer passar mais na frente daquela igreja que ela foi abusada, porque traz muitas lembranças ruins. Às vezes encontrar com algumas pessoas traz muitas lembranças ruins. Aí moram os gatilhos. Então a pessoa ela está com o símbolo cristão, todo o simbolismo cristão, a liturgia do culto, o ambiente, a dinâmica de igreja dela são termos, palavras e situações que fazem ela lembrar de onde ela foi abusada, que foi num ambiente com elementos religiosos. Ainda que lá tinha um falso pastor, tinha uma falsa doutrina cristã, um ambiente de seita, seja falso ou alguns elementos verdadeiros misturados, mas o nosso organismo acaba nos protegendo, fazendo com que a gente ganhe aversão daquilo. Esse é o motivo de muitos irmãos estarem desigrejados. Eles amam o Senhor, amam a Deus, amam o Evangelho,
respeitam as Sagradas Escrituras e toda a fé cristã, mas não conseguem, emocionalmente não suportam mais ficar no ambiente de igreja. É necessário uma cura para isso. E o caminho da cura, ele vai seguir, além de toda a sua rede de apoio, de familiares, amigos, do seu próprio estudo pessoal sobre o tema e de você se autoconhecer, mas é importante a terapia e é importante o aconselhamento pastoral, mas de pastores, claro, genuínos, verdadeiros. Porque na terapia você vai conhecer melhor a si mesmo, entender pelo que você passou, quais características em você que te tiraram a defesa em relação ao abusador. Você vai desenvolver mecanismo de se proteger, de se defender, de perceber o abusador e você rejeitar ele, você se defender contra os abusadores, não se tornar atrativo, porque os abusadores, eles percebem características em pessoas que são boas para serem vítimas dele, são mais atrativas a ele para serem vítimas, pessoas que se doam, que são amáveis, que têm muita empatia. Então você vai aprender como se defender dos abusadores. Agora, por outro lado, é você restaurar todos os elementos da fé cristã, é redimir esses termos que o abusador usava de forma errada. E na verdade são termos do universo da fé cristã. Alguns nem precisam continuar no seu vocabulário, mas tem outros que sim, termos como culto, como o discípulo, que lá na igreja do abusador, ele usava o termo de discípulo como sendo a pessoa que ele domina, que ele manipula. Mas na fé cristã, o discípulo é como os apóstolos de Jesus, como aqueles que estão aprendendo o evangelho. A honra, o que é o termo honra dentro da fé cristã? Então, com o acompanhamento pastoral, com o aprendizado bíblico, você vai ter essa redenção dessas palavras. Ela vai pegar o significado correto dentro da fé cristã. E todos aqueles significados estranhos que o pastor Lobo desenvolveu e foi encucando na cabeça das vítimas. E agora são termos que dão gatilhos emocionais. Isso vai ficando para trás. Mas é uma transformação do autoconhecimento para a cura emocional na terapia e dessa busca, seja pela próprio interesse de buscar as escrituras, pelo acompanhamento pastoral, para você entender realmente o que é a fé cristã, os termos que o Lobo usava de forma errada. Você vai aprender de forma correta, uma teologia saudável, a sua relação com Deus sem a chancela de nenhuma pessoa, sem a chancela do lobo. Quantas pessoas me relatam que querem fazer um propósito de oração, de jejum, de devocional, e o lobo diz que só funciona se ele estiver aprovando, só funciona se ele estiver envolvido nisso. Isso não existe. A sua relação com Deus agora vai ser sem amarras de falsos líderes religiosos, mas tudo isso você precisa de alguns apoios. E a minha indicação é o apoio terapêutico, o apoio pastoral, além do apoio dos amigos, de irmãos verdadeiros em Cristo, de familiares, para poder te ajudar a restaurar o seu emocional. Mas da mesma forma que uma moça ou um rapaz passaram por um relacionamento abusivo, amoroso, eles precisam ressignificar e entender que nem todos os homens, todas as mulheres são abusadores. Na verdade, a maioria não são. Assim como nem todo o ambiente de igreja, nem todo pastor, na verdade, a maioria não são abusadores. Podem conter erros humanos, mas que isso não é uma questão de abuso. Podem conter erros até doutrinários, e há discussões doutrinárias dentro da fé cristã, mas não é uma intenção abusiva. E esses termos, esses ambientes que fazem com que você fique dando gatilhos do abuso sofrido, isso tudo precisa ser tratado na terapia, associado a uma busca pela fé cristã com apoio de pastores. Espero que você tenha gostado desse vídeo e gostaria que você colocasse aí nos comentários como foi a sua experiência, como tem sido, em qual processo você está, recém saído do abuso, ainda passando pelo abuso, e quanto tempo que você saiu, como que esses gatilhos ficaram aparecendo na sua vida, se você conseguiu voltar a congregar, como tem sido isso? Gostaria de te ouvir aí, na verdade, ler através dos comentários para a gente poder fazer essa troca aqui especial. Deus te abençoe muito, um grande abraço, até o próximo vídeo.